Esse cara é a única pessoa cuja fotografia de bebê foi enviada ao espaço e cujo corpo foi preservado durante décadas após o seu falecimento. Ele levou a sua interpretação do comunismo a extremos tão grandes e por um período tão prolongado que conseguiu derrubar o governo do maior país do mundo. Para alguns, ele é considerado um herói. Para outros, é visto como um dos vilões mais terríveis da história. E é por isso que hoje na biografia desta semana iremos abordar a história de Lenin, o homem responsável pela Revolução Bolchevique e o fundador da União Soviética. Vladimir Ulyanov nasceu no ano de 1870, em uma província russa chamada Simbirsk. Posteriormente, ele tornaria-se conhecido pelo nome de Vladimir Lenin, algo que iremos explicar mais à frente no vídeo. Bom, a maioria dos revolucionários tem uma história trágica de juventude marcada por privações, saindo das classes mais baixas para lutar por melhores condições para os oprimidos. E por isso muitas pessoas são levadas a acreditar que esta também foi a trajetória de Lenin. Dizem que os seus pais eram descendentes de servos e que ele teve de estudar arduamente para ascender à classe média. No entanto, a realidade é que os pais de Lenin possuíam uma situação financeira confortável, e conforme relatos, ele teve uma infância feliz. Sua mãe, Maria Blank, vinha de uma família rica judia suíço-alemã e ensinou-lhe francês e alemão em casa. O seu pai, Ilya Ulyanov, ocupava o cargo de diretor das escolas públicas da província. Portanto, eram considerados parte da nobreza hereditária e desfrutavam de um nível educacional superior ao da média dos russos. Isso colocava-os entre um grupo denominado inteligentsia, que discutia filosofia e política no seu tempo livre. E de fato, muitos membros dessa inteligentsia tornaram-se políticos que ajudaram a moldar novas leis na nação, enquanto outros dedicaram-se a exigir uma revolução russa. Vladimir e o seu irmão mais velho, Alexander, não foram exceção. O irmão tinha grande paixão pelas ciências durante o ensino médio, contudo, não havia oportunidades para se tornar cientista naquela pequena aldeia russa. Assim sendo, Alexander deslocou-se para São Petersburgo para prosseguir com os estudos universitários. Durante este período, uniu-se a um grupo dedicado ao estudo político onde debatiam sobre as falhas do Império Romano. Acreditavam que a única forma de salvar a Rússia era depor aqueles no poder. Aos 21 anos, Alexander integrou um grupo que tentou matar o filho do czar Nicolas II. Esse grupo acabou capturado, e assim tanto Alexander como seus companheiros foram enforcados por esse ato. Nessa época da morte de seu irmão, Vladimir Lenin contava com apenas 17 anos e estava prestes a concluir o ensino secundário. Apesar de enfrentar tal tragédia assustadora, conseguiu ser eleito orador da turma na cerimônia de graduação. E em seguida inscreveu-se na Faculdade de Direitos com o objetivo de se tornar advogado. Contudo, poucos meses após iniciar o primeiro semestre, participou de uma manifestação estudantil contra as regras escolares. A polícia russa já estava a monitorizar Lenin atentamente por suspeitas relacionadas com possíveis ligações à semelhança do seu irmão. A escola interpretou a sua participação nessas manifestações como um indício claro de que poderia vir a causar sérios problemas no futuro. Assim sendo, foi expulso e optou por seguir uma educação autodidata. O czar Nicolau II libertou a classe camponesa do seu status de servidão, permitindo que deixassem de ser servos dependentes de ricos proprietários de terras. Embora essa mudança tenha trazido algum alívio às dificuldades enfrentadas por muitos, isso não resolveu na íntegra os problemas que assolavam esta classe. As pessoas continuavam endividadas e lutavam arduamente para cumprir com suas obrigações financeiras. A vasta maioria da população era analfabeta, uma vez que a Rússia estava várias décadas atrás em termos de progresso comparativamente ao mundo ocidental. Muitos membros da inteligentsia estavam descontentes com o estado das coisas e desejavam que o seu país progredisse como o resto da humanidade. Após estudar direito, Lenin percebeu que, devido ao seu nervosismo e à má fama da sua família, por conta do envolvimento do irmão em atividades contra a monarquia, seria inviável conseguir um emprego como advogado. Nisso, Vladimir Lenin começou a sua formação autodidata através da leitura de Karl Marx e outros autores revolucionários. Ele integrou um grupo de estudos marxista onde intelectuais se reuniam para discutir filosofia e as possibilidades de uma revolução na Rússia.
Nesse período, uma grande fome alastrou-se pelas regiões vizinhas, algo descrito posteriormente como a crise alimentar de 1891, cujas estimativas variam amplamente. Alguns apontam para 300 mil mortes, enquanto outros falam em cerca de 5 milhões. Lenin estava numa posição privilegiada. A sua família era rica e dispunha ainda dos recursos necessários para comprar alimentos. No entanto, não tomou qualquer iniciativa para ajudar aqueles que morriam à sua volta. Na verdade, ele viu esses acontecimentos com alguma satisfação, afirmando que quanto mais severas fossem as condições na Rússia, maior seria a eventual melhoria no futuro. Ele era consciente de que milhares precisariam morrer antes que a população se revoltasse em busca de mudança. Karl Marx acreditava que uma sociedade industrial estaria mais inclinada a provocar uma revolução, pois sentiria necessidade de se revoltar contra o comercialismo. Mas, o curioso é que Vladimir Lenin reinterpretou muitas das ideias apresentadas por Marx, defendendo a noção de que a inteligentsia revolucionária deveria guiar os camponeses sem instrução, e é por isso que posteriormente essa filosofia foi designada como marxismo. Contudo, durante todo o período da União Soviética, isso passou a ser conhecido como leninismo porque realmente expressava as ideias pessoais de Lenin e não exatamente as concepções originais de Karl Marx. Bom, Lenin associou-se a um grupo socialista com acesso a uma fábrica onde começaram a distribuir panfletos aos operários. O objetivo era incitar descontentamento entre os trabalhadores quanto às suas condições laborais e incentivá-los a exigir menos horas trabalhadas e salários mais elevados. Entretanto, foram apanhados porque, por acaso, deixaram um informante da polícia entrar no grupo e todos acabaram detidos. Naquela época, qualquer tipo de atividade revolucionária era tratada com grande seriedade e todos tiveram de cumprir pena de prisão. Ele tinha 26 anos quando foi encarcerado, mas a sua experiência não se assemelhava em nada à imagem que temos das prisões russas, uma vez que pertencia a uma família nobre. Ele recebeu um alojamento bastante confortável, onde podia vestir-se como desejasse e ler livros. Além disso, tinha visitas diárias de familiares e amigos. Foi-lhe permitido até continuar a redigir os seus panfletos e ensaios revolucionários enquanto estava preso. Então, após apenas 14 meses na prisão, foi exilado para a Sibéria durante mais 3 anos. E de certa forma, esta situação acabou por ser vantajosa para ele. Recebia uma pensão do governo que cobria as suas despesas básicas. Assim, passava a maior parte do tempo a ler e a escrever sobre a Revolução, algo que já planeava fazer de qualquer maneira. Portanto, para ele, o período na Sibéria foi mais semelhante a um longo retiro literário, com isso sendo realmente muito produtivo nesse tempo afastado. Na verdade, a sua namorada também foi detida e enviada para a Sibéria. Casaram-se lá para poderem viver juntos no exílio. Deste modo, enquanto Vladimir Lenin escrevia as suas ideias revolucionárias na Sibéria e as enviava aos seus amigos socialistas, que publicavam os seus ensaios num jornal clandestino, ele criou diversos pseudônimos diferentes para dar a impressão de que vários intelectuais estavam unidos na mesma causa revolucionária. Mas na realidade era apenas ele. O nome pelo qual acabou sendo reconhecido foi Vladimir Lenin, o qual é lembrado até hoje. Enfim, após ter saído do exílio, com 30 anos, mudou-se com a esposa para Munique, na Alemanha, onde podiam imprimir jornais revolucionários em russo sem temer represálias da polícia alemã. Posteriormente, organizou o envio desses documentos para a Rússia com o auxílio de colegas revolucionários que os transportavam nas suas bagagens. Um desses cúmplices era um jovem chamado Joseph Stalin, igualmente fervoroso pela revolução em curso e que acabaria por suceder Lenin no futuro. A ascensão de Vladimir Lenin ao poder é frequentemente vista como uma trajetória simples. Geralmente, é apresentado como um intelectual respeitado que rapidamente conseguiu alcançar a liderança. No entanto, essa visão está longe da realidade. A sua revolução foi um processo extenso, mas ele nunca se deu por vencido na busca pelo poder. Lenin tinha um talento singular para criar desavenças, mesmo entre os intelectuais. Qualquer pessoa que discordasse dele era rotulada como inimiga e considerada um burguês chorão, mesmo que fossem socialistas de classe média. Ele não mostrava tolerância com quem não partilhasse de suas ideias a 100%.
Durante uma das suas reuniões para debater estratégias revolucionárias, chegou a insultar alguns socialistas de tal forma que estes se levantaram e abandonaram o encontro. Lenin afirmava que os seus ideais representavam os bolcheviques ou a maioria, enquanto todos os outros eram designados mencheviques, ou partido minoritário. Esta divisão permaneceu desde então. Em 1984, já sobrecarregado com discussões filosóficas e distribuição de panfletos, decidiu fazer uma longa viagem nos Alpes suíços com a esposa para descansar da tensão. Enquanto isso, os bolcheviques continuavam seu trabalho revolucionário na sua ausência. Em 1905, ocorreu um protesto pacífico em São Petersburgo em frente ao Palácio de Inverno. Os manifestantes seguravam cartazes exigindo melhores condições laborais e reivindicavam uma jornada de trabalho de 8 horas. Entretanto, em vez de atender às solicitações dos trabalhadores, o czar Nicolau II ordenou que seus guardas disparassem contra a multidão. Milhares perderam a vida nesse episódio conhecido como Domingo Sangrento. A indignação popular levou a manifestações pelos direitos dos trabalhadores por toda a Rússia. Então, assim que Lenin tomou conhecimento do ocorrido, interrompeu abruptamente as suas férias na Suíça e decidiu retornar à Rússia. Esse foi o momento que ele aguardava há tanto tempo. Lenin começou a incitar as massas sobre a necessidade de se organizarem e agirem contra o Estado opressor. Ele mostrou-se entusiasmado com a ideia de uma revolução violenta e escreveu sobre métodos brutais para lidar com os guardas reais, detalhando formas específicas de mortes, algo inédito entre os escritores revolucionários até então. Contudo, ainda havia uma escassez de revolucionários dispostos a lutar e sacrificar vidas em nome das ideias de Lenin. Muitos bolcheviques foram exilados na Sibéria enquanto Lenin buscava refúgio na Suíça para escapar da prisão iminente. Contudo, com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, os planos revolucionários sofreram um grande revés geral. Assim sendo, quando Nicolau deixou São Petersburgo para se juntar aos seus soldados nas linhas de frente da guerra, também delegou sua esposa Alexandra aos cuidados do conselheiro espiritual Grigori Rasputin. Esse homem tinha convicção de que era a segunda vinda de Cristo e acreditava possuir poderes mágicos de cura concedidos por Deus. Muitas das suas decisões, como nomear amigos sem qualificação para posições de poder, foram alvo de severas críticas. E inclusive ele será tema de um próximo vídeo. Enquanto isso, Lenin continuava a escrever suas ideias revolucionárias na Suíça e incitava os soldados a direcionarem suas armas contra os seus oficiais durante o período da guerra. Praticamente ninguém lia realmente os jornais clandestinos, exceto alguns bolcheviques ativos. A grande maioria do povo russo estava disposta a defender a sua nação. Contudo, a guerra permanecia um desastre. Milhões de vidas foram perdidas. A inflação devastou o país. A economia estava um caos, e as mulheres na Rússia enfrentavam longas filas para conseguir o básico. O czar Nicolau II decidiu renomear São Petersburgo para Petrogrado como forma de demonstrar sua devoção ao povo russo. Durante anos, muitos criticaram o nome São Petersburgo por parecer demasiado germânico e consideravam Petrogrado uma designação mais russa. Assim, Nicolau pensou que esse ato poderia evidenciar sua lealdade. No entanto, essa ação não foi suficiente. Pela primeira vez, milhares de russos receberam formação militar e aprenderam a manusear armas. Tanto soldados quanto policiais estavam tão descontentes quanto cidadãos comuns, levando pessoas a invadirem o palácio em busca do controle da situação por conta própria. Quanto a Lenin, ele não tinha qualquer envolvimento direto nisso. Ele não estava presente, ainda se encontrava na Suíça e sentia-se inquieto porque a revolução começava sem ele. Eles conseguiram derrubar o governo do czar, e assim os partidos políticos ficaram divididos em dois setores: o governo provisório, composto por representantes conhecidos como Duma, e os trabalhadores organizados em Vorksovietes que eram controlados pelos sindicatos e formados por camponeses, soldados e operários. Lenin sabia que não conseguiria rivalizar com Alexander Kerenc, o líder do governo provisório. Ele era um advogado experiente e exímio orador com grande influência na Duma. Sabendo que não possuía formação jurídica adequada, Lenin compreendia que perderia em um debate político contra ele. Assim sendo, concentrou seus esforços em tentar influenciar os soviéticos menos instruídos. Porém, ao chegar à estação de trem, encontrou amigos preparados para recebê-lo.
ele mal teve tempo para cumprimentá-los antes de subir num pedestal e criticar publicamente o desempenho deles na revolução, afirmando que ela só terminaria quando derrubassem o governo provisório. Poucos concordaram com as suas afirmações e seguiram com as suas vidas. Mesmo quando os colegas bolcheviques decidiram não publicar mais os seus escritos devido à sua popularidade decrescente. Bom, o governo provisório insistia em levar a Rússia de volta à Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Embora ainda em curso, os soldados mostravam-se insatisfeitos com o seu serviço militar, e essa foi exatamente uma das razões pelas quais haviam derrubado anteriormente o governo do czar. Eles desejavam pôr fim à guerra. Por isso, vários deles abandonaram as suas posições no campo de batalha ou recusaram-se a participar. Lenin tentou novamente erguer-se e liderar as massas de camponeses, mas um membro do governo provisório gritou que ele era um espião alemão. Isso fez com que a multidão se voltasse contra ele, obrigando-o a fugir. Alexander Kerenky percebia que Lenin representava uma grande ameaça à autoridade do governo provisório. Desta forma, decidiu proibir o partido bolchevique de tudo. Nessa altura, Lenin necessitava escapar. Ele colocou uma peruca disfarçada, raspou a barba e apanhou o próximo trem para a Finlândia. Passou um longo período escondido numa quinta finlandesa, continuando a redigir as suas ideias e enviando-as de volta à Rússia. Como ninguém lhe prestava atenção ou concordava com os seus conceitos, ele optou por tomar a Rússia pela força. Numa noite de outubro de 1917, regressou furtivamente à Rússia e reuniu-se com os seus camaradas em Petrogrado. Nesse momento, conseguiu convencer mais membros do Partido dos Trabalhadores a alistarem-se na sua causa. Convencidos pelos bolcheviques da Guarda Vermelha, planejaram invadir o Palácio de Inverno para consumar um golpe total. Capturaram os membros do governo provisório sob ameaça armada. Os dois homens foram detidos e levados para a cadeia, enquanto Vladimir Lenin se tornava o novo líder da Rússia sem nunca ter sido eleito. Vladimir Lenin dirigiu-se à multidão de camponeses russos naquela manhã, após a invasão do Palácio de Inverno, apresentando-se como o novo ditador e líder da União Soviética. Lenin fez promessas que correspondiam exatamente aos anseios do povo, e utilizando uma linguagem simples, ele disse: paz, pão e terra. Um dos seus primeiros atos na liderança foi pôr fim à guerra com a Alemanha. Essa decisão trouxe alegria às pessoas, pois era isso que desejavam desde o princípio. Desde cedo, Lenin isolou-se no Kremlin, em Moscou, para continuar a trabalhar no partido bolchevique. Não demoraram a espalhar a propaganda de que Vladimir Lenin era um bondoso avô que apenas queria o melhor para os russos, fazendo com que não tivessem mais preocupações. Tudo iria correr bem. O velho avô Lenin cuidaria de todos. No entanto, na realidade, ele tinha sede de sangue e ansiava por uma revolução marcada pela violência extrema. Incentivou os inquilinos a eliminarem os seus proprietários e promoveu ações violentas contra as classes privilegiadas. Deu ordens à Guarda Vermelha para retirar a família real Romanov do palácio. Naquele período, o número de homens que se juntaram à Guarda Vermelha sob o comando de Lenin subiu para 200.000, constituindo assim um pequeno exército ao seu lado. Muitos russos manifestaram descontentamento porque eles amavam aos Romanovs, especialmente as crianças pequenas. E de fato, inicialmente, Lenin afirmou que elas seriam mantidas em segurança. Contudo, ao perceber que representavam uma ameaça ao seu poder, ordenou sua execução. Como a família estava retida na Sibéria, levou muito tempo até que o público tomasse conhecimento das suas mortes. No começo, as pessoas acreditavam que apenas o filho Nicholas tinha sido morto e que as mulheres e crianças haviam sido poupadas. Contudo, anos se passariam até que a verdade sobre sua brutalidade fosse revelada ao público. Enfim, mais tarde ele proclamou que todos os cidadãos russos deveriam receber boas rações, mas isso exigia um controle estatal sobre as fazendas. Os agricultores não podiam manter ou vender os alimentos que produziam. Todas as colheitas eram distribuídas pelo país inteiro. As pessoas perderam a liberdade de escolher suas profissões e foram colocadas em fábricas recém-criadas consoante as necessidades nacionais. Algumas ficaram satisfeitas com essa situação por lhes proporcionar uma sensação de segurança. Em seguida, estátuas de Lenin foram erguidas em Petrogrado e muitas pessoas viam-no como um herói. No entanto, nem todos estavam encantados com ele,
Muitos ficaram indignados pela ordem dada para executar as inocentes crianças da família real. Em 1918, uma mulher chamada Vania Kaplan tentou matar Lenin ao disparar 2 vezes contra ele a queima-roupa. Ele ficou gravemente ferido, mas conseguiu sobreviver ao ataque. Kaplan foi detida e recusou-se a revelar os nomes de qualquer um dos seus cúmplices. Ela foi executada em setembro do mesmo ano. Contudo, depois que ele se recuperou dos ferimentos no hospital, a partir daquele dia, não demonstrou clemência para com ninguém que manifestasse a mais pequena oposição ao seu governo. Apesar de ter sempre incentivado a classe camponesa a lutar pelos seus direitos e a rebelar-se contra o governo, esta situação já não era aceitável. Afinal, tratava-se do seu governo. Sempre que camponeses ou fazendeiros tentavam protestar contra as suas novas regras, eram mortos sem compaixão. Contudo, aqueles que se opunham a Lenin não se deixaram vencer sem resistência. Em 1918, um grupo conhecido como Exército Branco confrontou o Exército Vermelho numa guerra civil, lutando para derrubar a União Soviética. No entanto, o Exército Branco não estava bem estruturado e acabou por perder a guerra em 1928. Os fazendeiros ficaram indignados porque os seus grãos estavam a ser confiscados em prol da nação comunista. Este descontentamento desencadeou o que ficou conhecido como a Rebelião de Tambov. Contudo, ela foi sufocada pelo Exército Vermelho, e assim suas colheitas foram retiradas quando todos já estavam mortos. Pelo menos 50.000 pessoas foram mortas, maioritariamente mulheres, crianças e idosos. Algumas delas foram enviadas para campos de concentração como reféns. E de fato, houve vários outros episódios semelhantes, e assim qualquer motim entre o povo russo era rapidamente reprimido. Então, quando milhões estavam à beira da morte devido à seca e à fome, decidiu suspender temporariamente com o comunismo, permitindo que os agricultores ficassem com os produtos que cultivavam e vendessem o excedente para conseguir lucro. E para quem não entendeu, isso era de fato o capitalismo. E não é surpreendente que tenha sido um grande sucesso. As pessoas deixaram de padecer de fome e a economia começou a melhorar. Contudo, assim que as coisas voltaram ao normal, Lenin retomou as restrições às rações alimentares. Bom, infelizmente, nem todos os líderes que sucederam Lenin souberam quando pausar o comunismo. Afinal, durante uma fase de fome, seu sucessor, Joseph Stalin, seria recordado como um dos piores ditadores da história por essa mesma razão. Com mais de 50 anos, a saúde de Vladimir Lenin começou a deteriorar-se, resultando em vários derrames. Apesar do estado debilitado, ele esforçava-se por escrever no seu diário a partir da cama, dando ordens. Quando faleceu em 1924, houve grande surpresa entre as pessoas, que não esperavam que ele morresse tão jovem. Centenas de milhares compareceram ao seu funeral. Apesar das temperaturas estarem abaixo de zero, muitos estavam de luto e consternados pela partida do único homem que realmente se preocupava com eles. Lenin implementou algumas melhorias na economia e havia uma forte circulação de propaganda em sua defesa. As pessoas viam-no como seu salvador. E foi por isso que apenas 5 dias após a sua morte, Petrogrado foi renomeada Leningrado, em sua honra. O corpo de Lenin foi embalsamado para permitir que as pessoas o visitassem e prestassem homenagens. A sua reputação tornou-se ainda mais poderosa após o falecimento. Ele transformou-se numa lenda que não apenas alterou a Rússia, mas também influenciou diversos países ao redor do mundo. Líderes comunistas buscavam inspiração nele para gerir os seus próprios regimes autoritários. A União Soviética persistiu durante várias décadas após a sua morte, e apesar dos desafios enfrentados, o sistema contribuiu para um progresso sem precedentes na história da Rússia. Na época da sua liderança, o país estava bastante atrasado em comparação com o Ocidente no que diz respeito à industrialização, educação e modernização. Sem as reformas implementadas pela União Soviética, é possível que nunca tivessem alcançado grandes avanços na corrida espacial contra os Estados Unidos e talvez continuassem atrasados até hoje. Contudo, em 1991, a União Soviética desmoronou e todas as estátuas de Lenin foram demolidas. E em vez de ser visto como um herói, agora é recordado como um vilão. Leningrado recuperou o nome de São Petersburgo. Desse modo, o impacto da criação da União Soviética sobre o progresso da nação permanece incerto.
Contudo, uma coisa é inegável: sem Vladimir Lenin, o mundo atual seria radicalmente diferente. Então, gostaram do vídeo? Enfim, espero que tenham gostado, e se sim, não esqueçam de curtir e comentar aqui embaixo, para que possamos trazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!